Mas então, vamos lá, Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 até... verso 13 até o verso 19. Marcos, capítulo 3, versos 13 a 19. Diz assim a palavra do Senhor. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Até aqui a palavra do Senhor. Histórias de grandes feitos, histórias de coragem, histórias de ousadia, são histórias que fascinam a humanidade desde sempre. Como exemplo, nós temos uma das histórias mais antigas registradas no mundo, a Epopeia de Gilgamesh. É uma história que data do ano 2000 a.C., que foi escrita pelos sumérios e que conta a história de um rei chamado Gilgamesh em busca da imortalidade, numa grande aventura em qual ele encontra deuses e enfrenta desafios em busca do seu objetivo. E ao longo do tempo essas histórias continuam. Nós temos os gregos, são os mais famosos, com os vários mitos dos grandes heróis controversos gregos, como Aquiles, Ulisses, Teseu, Perseu, Hércules, e por aí vai. Mais recentemente, nós temos também sagas épicas que são escritas por diversos autores ainda nessa coisa de envolver os seus leitores nas grandes histórias. Nós temos, por exemplo, O Senhor dos Anéis. E na saga do Senhor dos Anéis, existe uma característica muito interessante que eu queria compartilhar com os irmãos como ilustração para introduzirmos o tema aqui. Na história do Senhor dos Anéis, é uma história clássica de luta do bem contra o mal, uma história épica em que se passa ao longo de centenas e milhares de anos na luta do bem contra o mal. E o grande antagonista dessa história, ele criou um anel, o Anel de Poder, daí vem o nome O Senhor dos Anéis, e nesse anel ele concentrou todo o seu poder e toda a sua maldade. E ele fez esse anel um anel indestrutível, exceto se esse anel for jogado no vulcão que está localizado no local mais perigoso daquele mundo. Então, uma missão praticamente impossível de ser cumprida, porque ninguém tem coragem de ir até esse vulcão, tem que atravessar uma longa jornada, tem que conseguir chegar dentro do vulcão, e além do mais, o anel, por ser um anel de poder, ele também é um anel corruptor. Ele normalmente corrompe aqueles que portam o anel, porque ele seduz com o seu poder. E esse anel, que foi disputado ao longo das eras nesse mundo, várias pessoas buscam o anel, alguns tinham o objetivo inicial de destruí-lo, mas não conseguiram. Esse anel vai parar no local mais improvável desse mundo, que é o condado dos hobbits. E quem são esses hobbits na história? Esses hobbits na história são um povo de pequena estatura, tem por volta de 1 metro de altura. E são um povo que vive de forma pacata e isolada do restante do mundo. Os hobbits são conhecidos por não viajarem, não se envolverem, não produzirem, não fazerem nada. Vivem uma vida quase que preguiçosa, fazendo só o básico para sobreviver e não fazem mais nada. Tanto que os outros povos muitas vezes até esquecem que eles existem. E justamente nesse pequeno condado de seres quase que irrelevantes, vai parar esse anel. Vai parar o anel que pode definir o futuro daquele mundo. E por que vai parar nesse condado? 4 hobbits são convocados pelo mago Gandalf, um dos grandes magos daquele mundo, a saírem numa empreitada para destruir esse anel. Esses 4 hobbits, totalmente comuns, pequenos, sem experiência, se juntam a um grupo maior. Mas esse grupo maior são pessoas de renome, são grandes guerreiros, gente com experiência, príncipes e gente que é famosa já naquele mundo. Mas esses 4 hobbits também participam da história. E o mais impressionante na história é que tudo que acontece depende da atuação desses 4.
Eles até se dividem em determinado momento, e os 4 são fundamentais para mudar a história do mundo deles. 4 hobbits comuns, 4 hobbits normalmente desprezados, que não faria a menor diferença no mundo, justamente por não crerem, por não se envolverem com nada. Eles são os personagens convocados para poder mudar a história do mundo deles, trazer paz, trazer redenção para aquele mundo. Essa história nos cativa porque muitos de nós conseguimos nos identificar. Quem somos nós na grande história do mundo? Nós somos pessoas comuns. Normalmente, a maioria de nós não vai ser lembrado daqui 50 anos. Talvez pelos netos, bisnetos, mas a maioria de nós passa despercebido pela história. Então, esse tipo de história acaba nos cativando, porque pessoas comuns se envolvendo em histórias grandiosas. E o que nós temos aqui, diante de nós nas Escrituras, é uma história como essa, mas é a maior dessas histórias. Nós temos aqui a vocação dos discípulos, a vocação de 12 homens completamente comuns, que foram chamados Tiago, mas a vocação dos discípulos só acontece algum tempo depois. É porque esse primeiro chamado de Jesus, em que ele chama Mateus, chama André, chama Natanael, é o chamado para eles acompanharem Jesus no grande grupo, na grande multidão que seguia Jesus e ia acompanhando seus feitos, seus milagres, suas atuações, tudo que ele fazia. Mas, com o passar do tempo, Jesus vai afunilar esse grupo. E o que nós vemos aqui é que o grupo vai seguindo Jesus, e no Evangelho concorda que esse momento aqui já está mais ou menos no meio do ministério de Jesus. Ou seja, Jesus já está há 1 ano e meio pregando, ensinando, fazendo sinais, e agora faltam 18 meses para a sua crucificação. É nesse momento, depois de 1 ano e meio de ministério, depois de grandes embates, depois de grandes lutas, depois de grandes desafios, que nós vemos que Jesus para selecionar os 12 discípulos. Então, é depois destas coisas, depois já de um longo tempo, trabalhando, pregando, fazendo milagres, que Jesus sobe ao monte para poder selecionar os seus 12 apóstolos. E nós lemos que ele subiu ao monte. Isso também é algo relevante, justamente que prestem atenção, que aqui é um momento significativo do ministério de Jesus. Então, Jesus sobe ao monte, e no Evangelho de Lucas nós lemos que ele passou a noite inteira em oração, antes dele dar o seu veredito. Então, depois de uma noite inteira orando, Jesus chama os seus discípulos. É interessante que nós vemos que o trabalho de Jesus não é um trabalho apressado. Os discípulos não foram escolhidos de forma apressada. Muitas vezes a gente lê a narrativa, né? Jesus está andando pela praia, vê lá Simão pescando e fala: Simão, vem e me segue. Depois ele vai lá, Mateus está na coletoria e fala: Mateus, vem e me segue. E a gente pensa que ali eles já se tornaram o grupo seleto de Jesus, mas não. Ali Jesus já os estava convocando, mas já estava primeiramente chamando eles para andarem com ele, até o momento em que ele passa uma noite inteira em oração e em comunhão com o Pai, ele chama os seus 12 discípulos. E outra coisa que nós podemos destacar aqui é que nós vemos um exemplo da atuação soberana do Senhor Jesus nisso tudo. Porque o texto nos diz que ele chamou os que ele mesmo quis. A atuação soberana do Senhor Jesus mostra aqui que não há nada menos que eram cercados de discípulos. Mas havia uma diferença muito grande entre eles e Jesus, dentre todas que a gente já sabe. Mas a questão é, os rabinos, eles não escolhiam os seus discípulos. Os rabinos, eles eram como se fossem universidades. Eles começavam a ensinar, e as pessoas se, por acaso, interessassem, gostei do método de ensino desse rabino, ele se mostra alguém fiel à Torá, ele vai me proporcionar um bom ensino e um bom exemplo de como seguir a Torá, e as pessoas se voluntariavam, então, para seguir o rabino. O rabino não selecionava ninguém, ele era selecionado. E nisso nós vemos a diferença marcante entre Jesus e os rabinos, porque Jesus escolhe aqueles que vão segui-lo, os rabinos não escolhiam. A autoridade dos rabinos estava na fidelidade deles à Torá. A autoridade de Jesus estava nele mesmo, a palavra encarnada. O chamado dos rabinos era para seguirem a Torá. O chamado de Jesus era para seguir a ele.
Nisso, Jesus já vai se diferenciando por um abismo dos outros rabinos. E isso provavelmente também despertava a ira deles, porque quem é esse homem para escolher quem vai segui-lo? Não é assim que as coisas funcionam por aqui. Mas foi assim que Jesus fez. Jesus, de forma soberana, chamou aqueles que ele quis. E isso vai nos ajudar até a entender um pouco mais de como os discípulos vão se desenvolver, porque tem a ver com aquele que chama, mais do que com aquele que é chamado. O primeiro ponto que nós temos que gravar aqui é justamente sobre isso. Tem sentido. Uma religião herética baseava-se na descendência física de Abraão e não na fé do patriarca. Ao escolher os 12 apóstolos, Cristo estava, com efeito, nomeando uma nova liderança para uma nova aliança. Os apóstolos representavam os novos líderes de um novo povo que consistia de pessoas que criam no Evangelho e estavam seguindo a fé de Abraão. Em outras palavras, os 12 apóstolos simbolizavam julgamento contra as 12 tribos de Israel do Antigo Testamento. E um outro autor acrescenta também, James Edwards. O número 12, é claro, rememora as 12 tribos de Jacó. O chamado dos 12 foi com certeza relevante para os leitores romanos de Marcos, tanto os gentios quanto os judeus. Para os gentios, é um lembrete de que a salvação vem dos judeus. Ou seja, que o único Salvador proclamado para o mundo é aquele preparado para isso em Abraão e agora presente em Jesus. Para os judeus, da mesma forma, os 12 é um lembrete de que Israel só cumpre seu destino na comunhão e serviço de Jesus. Nesse sentido, o que nós vemos é que Jesus estava inaugurando uma nova etapa da história da redenção por meio dos 12. Não foi ao acaso que ele escolheu 12. Havia uma significância na história de Deus, na história da redenção, na história do mundo, em ele escolher 12. E o que corrobora de qualquer discípulo é estarem com Jesus. Até esse momento, nós falamos, os 12, eles acompanharam Jesus no grande grupo. Provavelmente eles já estavam mais perto, né? Eles eram interessados, eles estavam mais próximos, mas havia uma multidão que seguia Jesus. Mas nesse momento, Jesus chama eles para estarem numa comunhão íntima com ele. Uma comunhão diferenciada. Uma comunhão em que eles agora precisariam conhecer Jesus como ninguém até então havia conhecido. E eu acredito que ninguém até então conheceu. Porque eles, para cumprirem a missão, para cumprirem os demais aspectos do chamado, eles precisariam se tornar especialistas em Jesus. E para isso, eles precisariam andar com Jesus, conversar com Jesus, trabalhar com Jesus, viajar com Jesus, comer com Jesus, descansar com Jesus. Eles precisariam se tornar amigos de Jesus. Eles precisariam saber justamente que quando Jesus fizesse determinada expressão, ele estava cansado, ou ele estava animado, ou ele estava desapontado. Eles precisariam conhecer Jesus numa profundidade. Eles precisariam estar com Jesus e ter uma intimidade com Jesus que ninguém mais teve. E isso, até o próprio Jesus testemunha no Evangelho de João: já não vos chamo servo, mas amigos. Os discípulos efetivamente se tornaram amigos de Jesus depois desse tempo de caminhada, em que eles passaram por muita coisa juntos. E na sequência nós vemos que depois de estarem conjugando para a multidão, ele diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Bem como Jesus havia pregado. Depois, já diante do Sinédrio, sendo confrontados Pedro e João, eles pregam para o Sinédrio: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem os vossos pecados cancelados. Apenas alguns exemplos de como os apóstolos assimilaram a pregação de Jesus, de como eles mantiveram a pregação de Jesus e como eles propagaram essa mensagem. Porque essa mensagem é a mensagem que chegou até nós hoje, 2000 anos depois. Arrependa-se e creia no Evangelho. Essa continua sendo a mensagem. E no aspecto comportamental, eles deveriam agir em nome de Jesus, opondo-se ao mal. Um discípulo de Jesus deve se identificar com Jesus, que eles foram egoístas, egocêntricos e presunçosos. Em uma ocasião, eles começaram a discutir entre eles quem era o maior. Começaram a debater mesmo: não, eu sou maior. Jesus falando explicitamente: eu vou morrer e depois de 3 dias eu vou ressuscitar. E mesmo assim, a fé dos discípulos falhou. Eles acharam que estava tudo perdido. Eles abandonaram Jesus,
e depois falaram, acabou, não tem mais o que fazer, vamos pescar de novo. Mas Jesus, em todo tempo, fortaleceu a fé dos discípulos. Em todo tempo, ele fez sinais, às vezes, que apenas os discípulos viram, porque ele queria fortalecer a fé dos discípulos. E ele fez isso até depois da ressurreição, porque ele foi atrás dos discípulos. Mais uma vez os chamou e os restaurou. Em todo o tempo, Jesus foi trabalhando a falta de fé deles. Um outro ponto é que também faltava comprometimento a eles. Apesar deles terem andado por 3 anos com Jesus, sendo que metade desse tempo foi numa comunhão íntima, vendo coisas e ouvindo coisas que ninguém mais via ou ouvia, apesar de terem visto sinais, apesar de terem visto maravilhas, alguns deles viram a transfiguração, eles viram coisas que nenhum tivessem agora, muito maior do que eles fariam parte. E nisso eu lembrei de um outro trecho do Senhor dos Anéis, em que um dos hobbits, ele está analisando aquilo que eles estão vivendo. Ele está vendo que eles estão no olho do furacão, estão enfrentando algo gigantesco que eles não imaginavam que iriam enfrentar, e ele conversa com o seu amigo, e ele fala, sabe as coisas corajosas dos contos e canções antigas? Aventuras, como eu costumava chamá-las? Eu costumava pensar que eram coisas que o povo maravilhoso das histórias saía e procurava, porque as queria. Eles queriam essas aventuras, porque elas eram emocionantes e a vida deles era um pouco monótona. Então era como se fosse uma espécie de esporte para eles. Mas não é assim com as histórias que realmente importam, ou com as que ficam gravadas na nossa mente. As pessoas geralmente parecem ter sido apenas lançadas nelas. Seus caminhos foram traçados dessa maneira. Mas imagino que eles tiveram muitas chances, como nós, de voltar atrás, só que não o fizeram. As grandes histórias, como a história desses 12, não é a história em que eles buscam, é a história na qual eles foram chamados. Os discípulos foram chamados, eles não buscaram tudo que estavam vivendo. Uns estavam pescando, outros estavam na coletoria, outros estavam numa revolução, como Simão Zelote, e Jesus os chamou, depois os selecionou, e eles se tornaram parte da história que ninguém mais esquece. A história dos 12, a história dos 12 discípulos de Cristo Jesus. E eles poderiam ter voltado atrás, mas eles não voltaram. Eles foram até o fim, ao ponto de entregarem a própria vida por amor de Cristo. Eles se tornaram os líderes da igreja primitiva. Eles se tornaram o fundamento da igreja que foi edificada sobre a pedra angular, que é Cristo Jesus. Igreja da qual nós fazemos parte hoje, eles são os pilares dessa igreja. Eles se tornaram homens dos quais o mundo não era digno. Eles se tornaram um exemplo de que Deus usa as coisas fracas deste mundo. Eles são os homens comuns que os seus filhos disseram misericórdia. Lembre-se também do chamado. Você tem vivido o chamado de Deus? Tem vivido esse discipulado no aspecto relacional, verbal e comportamental? Tem estado com Jesus? Tem falado as palavras de Jesus? Tem agido em nome de Jesus? Pense nisso. Reforce isso no seu coração, na sua caminhada. E lembre-se daqueles que foram chamados. A vida dos 12 nos ensina muito sobre nós mesmos, e nós vamos depois expandir isso. As nossas falhas são as mesmas, as nossas fraquezas são as mesmas. Porém, o Senhor que os chamou também é o mesmo. Aquele que chamou os 12 foi aquele que nos chamou. E Ele nos ensina, Ele nos fortalece, Ele nos transforma dia após dia. Aprenda com esses homens. Aprendamos com esses heróis improváveis, aprendamos com esses homens comuns. Os 12 foram chamados por Jesus e receberam uma missão a ser cumprida. Isso faz toda a diferença, o fato deles terem sido chamados por Jesus. Não tem a ver com eles, tem a ver com aquele que chama. Não tem a ver conosco, independentemente das nossas falhas, independentemente das nossas aptidões, independentemente da nossa história. Jesus nos chamou para estar com Ele. E quando estamos atentos a isso, nós conseguimos de fato cumprir a missão que Ele nos deu. Porque nós sabemos que não depende de nós, depende daquele que transforma os corações, depende daquele que torna eficaz a sua palavra, depende daquele que é capaz de libertar o oprimido.
depende de Cristo Jesus. Mas pessoas comuns são chamadas para essa missão. Nós fomos chamados para essa missão. E na esteira dos 12, nós vamos poder testemunhar de como Deus usa as coisas fracas desse mundo para a glória do seu nome. Então, que Deus nos abençoe. Vamos orar? Santíssimo Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua bendita palavra. Nós agradecemos porque nós podemos ver no chamado de Jesus, dos 12, a tua soberania, a tua graça, a tua misericórdia e o teu poder transformador. Eu oro a Deus que cada um de nós aqui lembre-se sempre daquele que chama, do chamado e dos que foram chamados. Que nós possamos, ó Deus, realmente confiar no Senhor soberano que nos chamou e que nos conduz na nossa caminhada com o Senhor. Que nós possamos, ó Deus, aprender da vida desses homens comuns que nos ensinam tanto sobre nós mesmos e sobre o Senhor. Nos ajuda, Deus, a seguirmos em fidelidade nessa caminhada com o Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas, perdoa as nossas faltas e nos santifica para que nos tornemos parecidos cada vez mais com Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.